Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, não só no trap, como toda a indústria do entretenimento é composta por altos e baixos. A todo momento surgem novos nomes e a cena se recicla. E é claro que em meio a essa reciclagem, muitos nomes perdem espaço. Existem casos em que artistas antes muito relevantes acabam por desaparecer quase que por completo. Muitos até conseguem se recuperar, mas a grande maioria acabam por simplesmente serem esquecidos. E é sobre esses artistas que foram, entre aspas, esquecidos que falarei no vídeo de hoje aqui no Universo Estranho. Mas calma, logo depois de você seguir as nossas redes sociais e nossa playlist. Já seguiu? Então bora pro vídeo. Quero começar essa lista de hoje com os nomes mais óbvios. O primeiro deles é talvez o nome que melhor retrata o tema do vídeo de hoje, o Lil Vit. Ele surgiu com o hit Mason Margiela, que vimos agora. Esse som foi enorme em sua época, atingindo milhões de views, o levando ao status de uma promessa na cena, o que o levou a conquistar uma relevância absurda, sendo influência para outros artistas da cena e participando do line-up de alguns dos maiores festivais de trap do país. Tudo indicava que ele seria um grande nome em pouquíssimo tempo, mas não foi bem isso que aconteceu. Diversos problemas surgiram, mas elenco aqui como o principal a má gestão de sua carreira, pois após Mason Margiela ele desapareceu, levando meses até lançar seu próximo trabalho, esfriando seu hype, inclusive seu último lançamento foi em 2020. Outro ponto relevante foram os ataques que ele recebeu na época, tudo isso por ter um estilo meio puxado pro emo. Inúmeros haters surgiram e essa apatia chegou a ter como agentes até mesmo outros artistas, como o Kant, que o atacou explicitamente em uma diss. Sua resposta não veio à altura e a cada raro lançamento seus números se mostram menores e quase não se fala mais em Lil Vit. O segundo nome óbvio dessa lista é a Strike Nines. Cê escola no bloco com as mina com as beat, paga de trap não sabe mentir. Chapada no hype já misturei lean, Zenze K4 com prometazinhos. Ela, assim como Lil Vit, despontou pra cena de forma meteórica. Primeiro com aquele vídeo viral dançando funk, depois com o remix de Sensacional do The Hus, sendo um dos primeiros traps a viralizar no TikTok. Com todo esse sucesso, ela ganhou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e uma expectativa enorme sobre ela. Afinal, haviam poucas mulheres na cena, havia uma evidente escassez, e ela parecia ser a solução. Entretanto, ela cometeu todos os problemas do Lil Vit, com a exceção do fato de que ela ainda conseguiu dar uma sequência um pouco melhor em números, e manteve uma base boa de seguidores nas redes sociais. Acredito que um retorno dela ao mainstream é mais provável que um retorno do Lil Vit. Agora, adentrando os não óbvios, vem o D9. De quebradinha cheia de onça, dando drift de Monza. De toda essa lista, o D9 foi aquele que mais acompanhei, torci e ouvi. Ele surgiu pra cena logo no começo de tudo, tendo destaque principalmente no ano de 2017, graças a diversos hits que hoje são considerados por muitos como verdadeiros clássicos. Principalmente com seus sons mais sad, como a trilogia de Se Essa Noite Eu Morrer ou Camas para Descansar, com sons também como Monza Drift e Banquete de Rei. Entretanto, mesmo sendo um artista talentosíssimo, tendo inúmeros lançamentos que inclusive me marcaram, como seu álbum 9D, que possui faixas absurdas, o D9 nunca mais foi relevante para a cena como um todo, alcançando números baixíssimos após seu auge em 2017. E bom, analisando tudo isso, chego à conclusão de dois fatores que o levaram a esse declínio, sendo o primeiro sua baixa interatividade com o público e com outros artistas. O segundo é o fato de seus sons não serem tão comerciais e não atenderem muitas vezes o que a galera quer, ou seja, algo mais pop. Isso tudo o distanciou do mainstream. Entretanto, estudando sobre ele para esse vídeo, vislumbrei uma luz. Ele, há algum tempo, faz parte do selo Breezy, que atualmente conta com nomes relevantes como o Sidoca, Abote, Brocazito, Nobré,
flaco, etc. Enfim, vejo um bom potencial coletivo ali que pode dar esse impulso que falta ao D9. O quarto nome da lista é o do Clean. Me disseram que eles eram de verdade, mas aí faltou caráter, ramelada dos menor. Os amigos viram puta pra ter hype, tô pulando essa parte, isso não te faz melhor. O Clean foi um dos cofundadores da Recaide Mob, surgindo de forma estrondosa pra cena em paralelo à própria Recaide Mob. Entretanto, apesar de nunca ter figurado entre os grandes nomes da cena, ele foi por um longo tempo extremamente relevante. Entretanto, apesar de ter ajudado, seu declínio não acontece somente devido à sua saída conturbada da Recaide. Afinal, um pouco antes de sua saída, ele já demonstrava estar em baixa, o que apenas foi acentuado em sua carreira solo. E assim, ele vem praticamente desaparecendo do mapa, mesmo com inúmeras collabs que poderiam potencializar seu nome e sua carreira. O quinto nome dessa lista é o Matoco. Ando pensando na vida, hoje eu sou bem mais ligeiro. Eu vim pra fazer história, quero contar muito dinheiro. O Matoco nunca chegou a ser um grande nome na cena, mas podemos dizer que por um curto espaço de tempo, ele sim chegou a ser relevante, muito graças a sons como Rocklândia e algumas collabs relevantes, com nomes como Dus e Krauk. Apesar disso, mesmo em seu auge, ele ficou marcado muito mais por críticas que elogios. Sua estética não agradou a muitos e algumas polêmicas levaram a cena a criar uma enorme apatia por ele, como os supostos plágios e as tretas em que ele se envolveu. Hoje não se fala mais em Matoco e seu nome se tornou praticamente irrelevante na cena. O sexto nome a figurar nessa lista é o Ralph the Kid. Olha esse trip maquila, só pelo swag pensa que eu sou dealer. Chego atrasado ainda corta a fila, sei que cê queria, mas pra ela eu tô na mira. Ei. Sua história é um pouco diferente das dos demais. Ele surge como um dos principais produtores da cena, foram diversos hits produzidos por ele, como Call 911. Tem concorrência, ela é tipo Miss Finesse. Ela me chama de chefe, ela me chama de chefe. Só um desabafo. Olha, toma, me fala quem soma. Hoje eu não confio nem na minha própria sombra. E muitos outros. Em seu auge, parecia que ele era onipresente. Diversos sons tinham seu nome na produção e ele ainda parecia estar muito longe de onde poderia chegar. Porém, apesar de não ter abandonado as produções, há algum tempo ele tem focado em sua carreira como MC, com ele estando tanto na produção quanto na voz. E apesar de sim ser um bom artista, sua relevância diminuiu bastante. Afinal, ele não teve uma longa constância em seus lançamentos, e seus números parecem cair a cada drop, onde hoje, apesar de não ter sumido como os demais da lista, ele parece estar bem longe do que foi em 2018 e 2019, onde apesar de eu enxergar em seu caso especificamente um enorme potencial para retornar à onda do hype. O penúltimo nome da lista é o do Chaudhry. Ando solo na quebrada que vive, sei que vários aqui correm por mim. Iluminado pelo sol da noite, me atraio por coisas que eu nunca vi. Esse mano surgiu como uma promessa enorme no plug, com sons como muito fácil gravar plug, mas não ter vendido droga. Muito fácil gravar plug, mas não ter vendido droga. Tô cheio de B.O. na bolsa no caminho pra escola. Real corre. É chato nas ideias erradas, agora vai ficar só pelo suspiro. Na minha mala tem duas peças, olha com qual dela te elimina. Sendo inclusive apadrinhado pelo Rafa Moreira, que ajudou a projetá-lo pra cena com diversos feats, sendo o principal 2019, meu ano. Botei essa beat no bolso, grupo só já coleciona. Fuck 2018, 2019 meu ano. Entretanto, após esse período, seu nome causou mais impacto em meio a controvérsias como as acusações de plágio ou a treta com o Nobré do que com seus sons. E de 2019 pra cá, alguns de seus sons até bateram alguns bons números, mas nada relevante. Na média, seu declínio é mais que evidente. O último nome a ser mencionado nessa lista é o do Kaká Ousado. Os cordão, nojo, cheio de anel, nojo, só de grife, nojo. Esse mano surgiu com um hit relevante para os padrões da época, a faixa Um Nojo em 2017, e parecia que teríamos um bom nome para o futuro da cena. Porém, ele foi aquele artista de um único hit e simplesmente desapareceu depois, nunca mais sendo mencionado em canto algum. Inclusive, acredito que ele largou a carreira há uns quase 2 anos, pois desde então ele não lançou mais nenhum trabalho.
Bom, rapaziada, na música não se pode desacreditar de ninguém, nem afirmar demais algo sobre alguém quando o assunto é futuro. Posto isso, quero dizer que não tô enterrando a carreira de ninguém. Todos esses nomes, alguns mais do que outros, têm totais condições de, quem sabe, ser um dos nomes mais relevantes da cena. Quem sabe? Torço pra que consigam. Sei que a música é um sonho pra muita gente, mas temos que entender também que nem sempre é possível alcançá-lo. Existem riscos, ainda mais quando se consegue chegar ao topo, pois como diz o ditado, é mais difícil manter o sucesso que alcançá-lo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de seguir nossa playlist no Spotify e o Instagram do canal. E é claro, deixa o like e se inscreve aí. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.